gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você sempre receba as novas notificações de vídeo, tá? Hoje a gente vai fazer um biquíni com o fio biquíni, que é um lançamento da Pinguim. Acho que muita gente já conhece, mas quem não conhece ainda é um fio maravilhoso, o preço é ótimo, só acessar no Armarinho São José, tem milhões de cores, todas lindas. E o legal dele, gente, é que ele tem elastano, tá? Pra quem não conhece ainda esse fio, ele é 90% acrílico, 9% poliéster e 1% de elastano, ó. Ele tem uma elasticidade ótima, maravilhosa, tá? E a tex dele, deixa eu achar aqui para vocês. A tex é 233 e vem 430 metros, rende bastante, tá? Ali fala para usar a agulha número 2, mas eu me adaptei melhor com a 1,75, então, vocês têm essas duas opções, tá? Essa cor aqui é a 2598, e também tem esse rosa aqui que eu vou usar no biquíni, que tem a cor 7399. Aí, vocês podem ou usar uma cor só ou misturar outras cores. Eu vou fazer com duas cores. A parte de baixo eu vou fazer com esse verde e vou colocar esse rosa ao redor. E a parte de cima a mesma coisa, tá? É um modelo diferente que eu vou estar trazendo hoje pra vocês. Asa delta, que tá bem na moda, a parte de baixo. E a parte de cima ela vai ser trançadinha. Então, na frente, assim, vai ser bem diferente. O que a gente precisa pra estar confeccionando esse biquíni? Pra parte de baixo, a gente precisa da medida do quadril, o tamanho que você quer fazer atrás, né? Se é pequeno, que é aquele mais cavadinho, médio ou grande. E também o tamanho, pode pedir para sua cliente, ou se é para você, o tamanho que você usa de parte de baixo, P, M ou G, para ter uma noção na hora de fazer a quantidade de carreiras, tá? E para a parte de cima, precisamos somente do tamanho de sutiã que você ou que a sua cliente usa, tá? E como eu falei, a agulha eu vou usar 1,75, um novelinho dá para fazer o biquíni todo, e se usar dois, vai sobrar bastante de cada cor. Então, no mais é isso, vamos fazer, então, o nosso biquíni. Vamos iniciar, então, pela parte de baixo, tá? Vou começar laçando a linha. E vou fazer aqui 14 correntinhas, que equivale a mais ou menos uns 3 dedos. Então, se você estiver usando uma linha que seja uma tex maior, que seja mais grossa, então, talvez tenha 12 correntinhas ou um pouco menos, tá? Então, depende muito da linha que vocês vão estar usando. Mas, para vocês se basearem, é mais ou menos uns 3 dedos. Então, aqui no meio, eu vou fazer 14 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14. Esse fio aqui, ele é maravilhoso de tecer, gente, é muito bom. A primeira correntinha, quando você empurra, ela sempre some, tá? Então, como se eu tivesse aqui 13 correntinhas. Vou fazer aqui mais 3 correntinhas pra virar, tá? Feito isso, laço a minha linha e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha é onde eu vou fazer o meu ponto alto. Sendo assim, a gente já fica com 2 pontos altos. Um das correntinhas que a gente acabou de pular e esse que a gente acabou de fazer. E a gente vai seguir fazendo um ponto alto em cima de cada correntinha. Então, se eu fiz 14 correntinhas iniciais, eu vou ter aqui, no meu caso, 14 pontos altos, tá? A gente vai fazer até o finalzinho. Aí, finalizado, terminei, por exemplo, de fazer aqui. Vamos supor que eu terminei só para não ficar muito longo, porque tem bastante coisa ainda para passar para vocês, tudo em um vídeo só. Então, vamos supor que eu fiz aqui os meus 14 pontos altos. A gente vai virar a carreira depois de finalizar, vamos subir 3 correntinhas e vamos trabalhar novamente ponto alto sobre ponto alto, mantendo, então, no meu caso, 14 pontos altos, tá? Eu vou fazer assim por 5 carreiras. Tá? Quando a gente terminar essas 5 carreiras, eu volto, que daí a gente vai começar a mudar ele no meio. Feitas as 5 carreiras, para quem tá utilizando essa linha, ó, tem que sempre lembrar que ela vai esticar um pouquinho no corpo, tá? Então, aqui na 6ª carreira, a partir dela, a gente vai começar a trabalhar aqui no meio. Se eu tenho aqui 14 pontos, a minha metade vai ser no ponto 7. Então, até ali eu vou fazer normal. Vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar no 7º ponto. Então, tem aqui 3,
4, 5, 6 e 7. Cheguei no ponto 7, vou fazer uma correntinha e agora eu vou trabalhar normal novamente os meus próximos 7 pontos, sendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Tá? Vamos trabalhar assim até o final. Vou fazer já a próxima carreirinha com vocês, ó, tenho 4, fazer rapidinho, pra já chegar ali naquela outra metade pra eu mostrar como é que vocês vão fazer. Então, aqui finalizei essa carreira número 6. Aqui na 7ª carreira, agora sempre dentro dessa correntinha, a gente vai fazer um pontinho V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E aqui vai ser os nossos aumentos, ele vai começar a formar um triângulo, ele vai começar a ficar assim pontudinho, tá? Que é o que a gente quer no caso. A gente vai trabalhar aqui então, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. A cada carreirinha vai aumentar um ponto alto. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos, né? Um sobre cada ponto. Ó, tenho aqui 5, 6 e 7. Cheguei aqui na correntinha, ó, dentro dela, a gente vai fazer sempre um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, ó. Ela vai começar a ficar pontudinha, como eu falei. E aí, normalmente, trabalhamos novamente ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com 8 pontinhos altos de cada lado. Na próxima carreira, eu vou ficar com 9 de cada lado, na próxima com 10, na próxima com 11 e assim por diante, tá? Sempre que chegar na correntinha, a gente vai trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, e o restante sempre ponto alto sobre ponto alto. Aqui, esse tamanho que eu tô fazendo é um tamanho M, tá? Então, pro tamanho P, a gente pode ter um total de 15 carreiras, pro tamanho M, um total de 17 carreiras, pro tamanho G, um total de 19 carreiras, ok? Total já com essas aqui que a gente já trabalhou. Pra quem for fazer com esse fio aqui, biquíni, que é mais fininho, vai fazer com mais carreiras do que eu falei anteriormente, tá? Aqui, ó, pra quem tá fazendo com esse fio aqui, o tamanho P vai fazer um total de 19 carreiras, tamanho M, que é esse aqui que eu estou fazendo, eu fiz um total de 21 carreiras, e tamanho G, 23 carreiras. Se for uma linha mais grossa que essa aqui, aí pode usar aquelas carreiras que eu falei anteriormente, que seriam 4 carreiras a menos de cada tamanho que eu passei agora para vocês, tá? Então, fiz aqui 21 carreiras, terminada, a gente vai cortar essa linha, depois a gente vai fazer as laterais, essa é a última coisa. Corta a linha, vamos passar pela laçada, e vamos trabalhar agora a parte de trás. E olha como estica, gente, ó. Tá? Agora, a gente vai trabalhar a parte de trás. Se quiser fazer um tamanho médio, segue mais ou menos o que foi feito aqui na parte da frente. Eu quero fazer um tamanho um pouquinho menor. Então, aqui, ó, bem onde tem essa linha, nesse primeiro pontinho alto, eu vou passar o meu fio. E é importante, essa linha aqui, quando vocês forem fazer o arremate, tem que queimar as pontinhas, tá? Porque senão ela vai se desmanchando pelo fato do elastano. Então, tem que sempre fazer ali o arremate e depois queimar as pontinhas. Então, aqui eu vou fazer um nozinho, e eu vou usar agora esse outro fio pra fazer mais uns 2. Aí, a hora que eu for cortar no acabamento, eu vou queimar essas pontas, todas as pontas, tá? Com esse fio aqui tem que queimar. Então, aqui eu quero fazer um tamanho atrás um pouquinho menor. Então, eu vou começar fazendo diminuição aqui atrás. Vou iniciar com 2 correntinhas apenas, para ser como se não fosse um ponto alto. Eu quero fazer 2 pontos altos em um para ir diminuindo em cada carreira. Então, fiz 2 correntinhas só, laço a linha, venho no próximo ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas, e aí passo novamente pelas 2 que sobraram. Transformei 2 pontos em um apenas. E agora, eu vou trabalhar normal, ó. E vou trabalhar até eu ficar com essa diminuição, até ficar com uns 8 ou 6 pontos. Nessa aqui, a gente já vai ficar com 10 pontos, né? Já fiz aquela diminuição ali no início. E agora, eu tô fazendo mais rapidinho pra chegar ali no final e eu mostrar pra vocês novamente como é que eu fiz. Quando sobrar 2 pontinhos, a gente vai fazer outra diminuição.
pegar aqui mais linha, ó. Tenho aqui 4 pontos. Ó, sobrou os últimos 2. Laço a linha, venho no próximo ponto, puxo e passo só pelas 2 primeiras laçadas. Venho agora no último ponto, puxo a linha, passo pelas 2 primeiras laçadas e agora fiquei com 3, pego a linha e fecho todas. Transformei 2 pontos em 1. Então, aqui eu tenho um total de 10 pontos agora. Nessa próxima carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Inicio com 2, laço a linha, venho no próximo ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras, fiquei com 2, pego a linha e passo novamente. Nessa carreira aqui, então, a gente vai ter 8 pontos. Vou fazer só mais uma vez a última parte ali com vocês, tá? Ó. A gente vai fazer até sobrar 2 pontos, para poder fazer a diminuição. Ó, aqui tem 1, tem 4 ainda. Então, agora, eu fiquei com 2 pontos. Laço. Deixa eu ver se eu fiquei com 2. Isso mesmo. Laço, venho no próximo, ó. Puxo, passo pelas 2 primeiras. Laço, venho no próximo, puxo, passo pelas 2 primeiras. Opa, peraí, que passou por uma a mais. Passo pelas 2 primeiras, fico com 3 e aí fecho tudo, tá? Foi diminuindo, ó. Nessa próxima, eu já vou... Ah, tinha 14, né? Eu fiquei, então, no início com 12, aqui ficou com 10, na próxima vai ficar com 8 e na próxima com 6, tá? Quando eu terminar, então, essas carreirinhas, que eu ficar com 6 pontos, eu volto. Finalizada as diminuições, né? Na carreira 4, a gente fez a última diminuição para ficar com 6 pontos. Aí, eu só segui mais 6 carreirinhas com 6 pontos altos, então, foi no total 10 carreiras, tá? Senão, se começasse já a fazer essa partezinha aqui já na carreira 4, não ia ficar pequeno atrás. Então, agora na carreira 11, a gente vai começar a repetir o mesmo que a gente fez na frente. Então, se eu tenho 6 pontos, eu vou subir aqui 3 correntinhas, né? O meu meio vai ser o ponto número 3. Então, vou fazer aqui o segundo e o terceiro ponto. Cheguei no meio, daí eu faço uma correntinha, e aí sigo fazendo os outros 3 pontos altos que tem. E a gente vai seguir fazendo da mesma forma que a gente fez ali na parte da frente. Vai ser sempre ponto alto sobre ponto alto, e sempre que chegar na correntinha, vai ter um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? A gente vai fazer a mesma quantidade de carreiras que a gente fez na parte da frente, então, como eu fiz 21 carreiras, aqui na parte de trás também vai ter 21 carreiras, tá? Então, façam aí as carreiras de vocês, nesse pontinho que a gente fez na parte da frente também. E aí, terminado, chegou na carreira final, a gente volta, porque a gente vai fazer agora, depois a parte das tiras, ok? Não cortem linha nem nada, que a gente já vai aproveitar essa linha que vai estar aqui no trabalho. Terminadas aqui as carreiras, a gente vai começar a fazer as 2 laterais, tá? Aqui, ó, vocês podem observar aqui na frente, nós temos mais pontos e atrás a gente tem menos. Eu quero trabalhar com um total de 10 pontos, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Quero que a largura da minha tira, né, da minha lateral, seja assim de cada lado, tá? Aqui atrás eu tenho um total de 13, então eu tenho que diminuir até ficar com 10. Tá? A gente vai fazer na frente diminuições, sempre transformando 3 pontos em 1. Então, aqui, como eu tenho 13, eu vou fazer uma carreirinha diminuindo, né, 2 pontos, que é transformando 3 pontos em 1, e na outra eu vou diminuir apenas 1 ponto, para ficar com os 10 que eu preciso. Aí, vai depender de quantos pontos vocês têm aqui. Mas, aqui na frente, eu sempre vou ir diminuindo 2, até chegar a 10. Se tiver um número ímpar, daí vai ter uma carreira que a gente vai diminuir apenas 1 ponto, tá? Essa parte aqui, ó, de fora, de baixo, aqui da tira embaixo, nunca diminui. O que vai diminuir é somente essa parte aqui de cima, tá? Então, aqui, eu vou iniciar normalmente com 3 correntinhas e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui, ó. O que divide é a correntinha, tá? Essa correntinha a gente não vai trabalhar de nenhum dos lados, ela vai ficar ali solta. Então, vou fazer aqui 10 pontos altos e quando sobrar esses últimos 3, eu volto pra gente fazer essa diminuição juntos.
Fiz aqui, então, 10 pontos e ficou sobrando os últimos 3. Então, laço a linha, venho no próximo, puxo e passo só pelas 2 primeiras laçadas. Laço, venho no próximo ponto, puxo, passo só pelas 2 primeiras laçadas. E agora, no último ponto, laço, venho aqui no último, passo pelas 2 primeiras e agora fecho todas. Então, transformei 3 pontos em apenas um. E aqui a gente vai fazer mais uma diminuição. Como o meu era número ímpar, aqui eu vou transformar 2 pontos em um. Então, eu inicio com 2 correntinhas, venho aqui no próximo laço, passo pelas 2 primeiras e agora fecho. Ó, transformei 2 pontos em um. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, vai dar 10, tá? Terminados os 10, aí eu posso cortar a linha e passar por dentro da laçada, que essa diminuição é o que eu já fiz. E daí, quando a gente fizer aqui a diminuição da parte da frente, quando chegar aqui na parte de trás, já tá com 10 pontinhos. E aí, vai ser só fazer essa costurinha aqui pra unir, tá? Então, terminou aqui, pode cortar a linha e passar por dentro da laçada. E fazer aqui no outro lado a mesma coisa. Tá? Ou pode começar por aqui, já fazendo a diminuição, iniciando com 2 correntinhas e transformando 3 pontos em um, como eu mostrei pra vocês. Ou pode começar por aqui, que é ponto alto normal, e depois fazer a diminuição, aí vai como vocês preferirem. Então, a gente vai deixar já essa parte de trás já com os 10 pontinhos preparados, ou com quantos pontos vocês querem que tenha. Eu quero que o meu tenha 10, que 10 é o suficiente, não é uma tira larga, nem muito fina, tá? Ela tem aqui, ó, um pouquinho, quase 3 dedos, tá? Esses 10 pontinhos. Então, aí vai de vocês. Se quiserem deixar 10 também, vão diminuir até deixar 10. Já deixem os 2 lados da parte de trás prontos, que daí a gente vai pra parte da frente. E antes de começar a parte da frente, a gente vai descobrir quantos centímetros a gente tem que fazer aí em cada tamanho de quadril. Terminada a parte de trás, ó, ela vai ficar dessa maneira aqui, tá? Cheguei aqui a 10 e aqui também cheguei a 10 pontos. Aí, nós vamos pegar, então, uma fita métrica e vamos medir de uma ponta até a outra, na parte de trás, aqui o meu aqui deu 10 centímetros, e na frente de uma ponta até a outra, aqui no meu deu 14 centímetros. O meu quadril tem 94, então, a gente vai lá na calculadora e vai colocar tamanho de quadril, 94, menos 14 da parte da frente, menos 10 da parte de trás e menos 25. O que que é esses 25, Eduardo? Esses 25 centímetros que eu coloco a menos, além dessas medidas que a gente já tem, é porque o crochê estica. Se você fizer na medida certinha do seu quadril, vai ficar enorme. Então, por isso, eu sempre tiro essa medida padrão também de 25 centímetros para ficar certinho no corpo, para não ficar nem apertado e nem largo. Então, lá na calculadora, 94 do quadril, menos 14 da parte da frente, menos 10 da parte de trás, menos 25, que é a medida padrão, para que fique justinho no corpo, tá? O meu aqui deu 45. Esses 45 eu divido por 2 para saber quantos centímetros eu vou trabalhar em cada lateral. Que no meu deu 22 centímetros e meio, ok? Descobri já quantos centímetros eu tenho que fazer. Agora, a gente vai trabalhar a parte da frente. Vamos fazer o mesmo esquema de diminuições que a gente fez ali na parte de trás. Então, vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto. Lembrando que a diminuição é sempre aqui em cima e aqui embaixo permanece sempre retinho, tá? Então, aqui, passo a minha linha. Faço 2 nozinhos. E aqui, como já tem diminuição, vou iniciar apenas com 2 correntinhas. 1 e 2, laço a linha, venho no próximo, passo pelas 2 primeiras, laço, venho no próximo, passo pelas 2 primeiras e fecho todas, transformando 3 pontos em 1, diminuí já 2 pontos. E aí, sigo pontinho alto sobre pontinho alto. Na próxima carreira, a mesma coisa. Começo com ponto alto sobre ponto alto. E chegando aqui no finalzinho, ó, sempre que sobrar 3 pontinhos, a gente vai fazer aquela diminuição que a gente acabou de fazer aqui, que a gente também fez na parte de trás, tá? Então, eu vou trabalhar essas carreiras até sobrar, vou fazer a diminuição até sobrar 10 pontinhos. A partir do momento que ficar com 10 pontos, eu vou trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto.
e vou trabalhar essas carreiras até dar bem certinho esses 22,5 centímetros, que é o que eu preciso. Deu esse valor aí, deu 22,5 centímetros, eu volto para daí a gente tá costurando essa alça aqui nesse encaixezinho de trás, ok? Aqui, ó, gente, terminei a parte da tira. Essa outra aqui eu também já fiz, ó, só pra vocês terem uma noção do que a gente vai fazer, ó. Vai ficar assim, tá? Ó, asa delta mesmo. Então, aqui, depois de terminado, chegaram na quantidade de centímetros que precisava. No meu caso, era 22,5 centímetros. A gente vai costurar essa alça aqui na parte de trás. Então, só, ó, vou virar a manguinha, a tirinha, ó, viro ela pra cá. E agora, a gente vai costurar com ponto baixíssimo. Só vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto meu aqui desse lado, com o primeiro do outro lado, ali de trás, ó, e faço ponto baixíssimo. Passo desse lado, passo no segundo ali do outro lado, e vou fazendo pontos baixíssimos, né? Tem que ter a mesma quantidade, eu falei que o meu eu queria fazer com 10. Então, primeiro eu deixei ali na parte de trás, os dois lados com 10 pontos, né? E aí, fiz a parte da frente também, ó, ficando com 10 pontos para encaixar nessa parte aqui de trás. Então, é bem simples, é só fazer com ponto baixíssimo mesmo, não tem necessidade de fazer com aquela agulha de tapeçaria, que o ponto baixíssimo ele deixa certinho, ó. Aí, terminou, olha como é que fica aqui do outro lado, ó, tá? A união fica aqui na parte de trás. Terminou, corta a linha e aí passa por dentro da laçada. E vocês vão fazer o outro lado da mesma maneira. Eu, no caso aqui, já fiz, ó. Aí, ela vai ficar assim, tá? E agora, a gente vai fazer os acabamentos. A gente vai colocar elástico aqui, porque por mais que ela estique, é bom ter elástico pra ter aquela segurança, pra ele ficar bem certinho no corpo, tá? Elástico roliço em cima e embaixo não precisa. Tá? E eu vou usar outra cor, eu vou fazer aqui os meus acabamentos com rosa pra ficar bem verão mesmo. Vamos fazer, então, primeiro o acabamento das laterais. Vamos começar sempre aqui por trás, pra que os nozinhos fiquem sempre aqui atrás, pra ter um acabamento melhor. Então, aqui nós podemos pegar bem aqui onde tem o acabamento que a gente fez, ó. Vou colocar aqui a minha agulha. Cada carreirinha equivale a 2 pontinhos, tá? A gente vai fazer um acabamento de ponto baixo. Então, vou passar aqui a minha linha, vou fazer 2 nozinhos, sempre com a agulha ali no meio, pra ficar mais fácil de iniciar o trabalho, ó. Passo pela laçadinha, nesse mesmo ponto, vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. E aí, eu sempre faço 2 pontinhos baixos pra cada carreira. Tá? Basicamente, isso que a gente vai fazer só pra dar um acabamento, já dar uma outra cara na peça quando a gente faz esse acabamento ao redor. Ó, bem simples, só pra dar um acabamento. Se vocês quiserem também usar outra cor, vai ficar bem diferente, ó. Já dá um outro tchan na peça, né? Fica bem verão mesmo. Aqui na parte de cima também vou usar esse rosa no acabamento pra ficar bem legal. Então, eu só vou fazendo, ó, 2 pontinhos baixos pra cada carreira. E eu vou fazer isso por toda a volta. Fiz aqui os últimos 2 pontinhos baixos nessa última carreira. Aí, a gente só finaliza com ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho baixo que a gente fez. Corta a linha, passa pela laçada e faz a outra lateral. Aqui na parte do cos, essa linha aqui, como ela estica e ela não retém água nem nada do tipo, ela é própria para isso, não precisa colocar aquele elástico roliço que geralmente eu coloco, tá? Então, é só fazer o mesmo esqueminha. Olha como já dá um diferencial, colocar esse rosinha, vai ficar muito verão, gente. A gente pega aqui também na parte de trás, podemos pegar aqui onde já tem alguma linha, ó, aqui no meio tem essa linha aqui. E na hora de fazer o acabamento, já pega junto essa linha, ó. E aí, a gente vai fazer o mesmo esqueminha. Aqui, a gente pode pegar aqui, vamos passar a linha. E a gente vai fazer o mesmo esquema de ponto baixo, sempre 2 pontinhos baixos por carreira. Então, vamos fazer 2 nozinhos. Ó, passo pela laçadinha, no mesmo ponto já faço aqui o primeiro. Aqui no meio tem aquele pontinho que ficou sozinho também, que a gente faz o pontinho baixo ali. E aí, é só seguir sempre 2 pontinhos baixos por cada carreira, tá? Nós vamos fazer assim, então, por toda a volta também. A outra lateral eu vou fazer também.
E aí, a parte de baixo vai estar finalizada. Eu volto pra mostrar pra vocês como é que ela ficou, né, finalizada. E aí, a gente vai fazer a parte de cima do biquíni. A base também vai ser verde e o acabamento eu vou fazer no rosa. Olha como é que ficou a nossa parte de baixo, ó, atrás ele é pequenininho, é asa delta, tá, gente? Ele fica em pezinho mesmo, que é a nova moda agora, vai ser do verão, se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão ver que vai ser muito usado, já está sendo muito usado, tá? Ele é em pezinho mesmo, não é retinho, tá? E olha a parte da frente. Aqui em cima eu fiz 2 carreirinhas, só para parecer um pouco mais o rosa, vocês também, se quiserem, podem fazer. E nas laterais eu coloquei apenas uma carreirinha, tá? Então, agora a gente vai fazer a parte de cima do biquíni.